Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, é um dos paradoxos mais intrigantes da mitologia grega. De um lado, é a personificação do pensamento racional, do planejamento meticuloso e da inteligência aguçada. Do outro, é uma divindade associada aos campos de batalha, à guerra organizada e ao combate tático. Como pode uma única deusa representar tanto a erudição quanto a violência? E mais importante, o que isso nos ensina sobre o verdadeiro poder? Na mitologia, a força bruta é frequentemente retratada como o atributo definitivo da vitória. Os deuses, titãs e heróis se enfrentam em batalhas épicas onde a supremacia física parece ser a chave para o triunfo. No entanto, Atena desafia essa visão simplista. Para ela, a guerra não é uma questão de força pura, mas de estratégia, paciência e inteligência aplicada. Ao contrário de Ares, o deus da guerra violenta e impulsiva, Atena não luta por sede de sangue ou desejo de destruição. Ela age com precisão cirúrgica, intervindo apenas quando necessário e sempre com um propósito maior. Esse paradoxo levanta uma questão fascinante. Seria a sabedoria uma arma mais poderosa do que a força bruta? Em tempos modernos, essa pergunta é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era em que a inteligência estratégica define o sucesso, onde líderes eficazes não são aqueles que agem impulsivamente, mas os que sabem planejar cada movimento. Da política ao mundo corporativo, das relações interpessoais às batalhas internas que travamos em nossa mente, a lição de Atena continua a ecoar. Mas para compreender plenamente esse paradoxo, precisamos voltar às histórias que moldaram sua imagem. Atena não é uma guerreira convencional. Diferente de outros deuses gregos que impõem sua força de maneira direta, ela atua nas sombras da estratégia, manipulando os eventos a seu favor. Seu legado na mitologia grega está repleto de exemplos onde a inteligência supera a força bruta, onde a guerra não é travada apenas com espadas e escudos, mas com engenhosidade e sagacidade. E é exatamente isso que vamos explorar. Como Atena pode ser ao mesmo tempo uma deusa da sabedoria e da guerra? Quais são os mitos que ilustram essa dualidade? E, acima de tudo, como podemos aplicar seu ensinamento à nossa realidade? Ao longo deste vídeo, mergulharemos na essência desse paradoxo, analisando as histórias de Atena sob uma nova perspectiva e descobrindo por que a inteligência, quando bem utilizada, pode ser a arma mais letal de todas. Para entender o paradoxo de Atena, precisamos mergulhar na origem de sua existência e no significado por trás de sua dualidade. Diferente da maioria dos deuses do Olimpo, Atena não nasceu como um bebê comum que cresceu ao longo do tempo. Seu nascimento já a definiu como uma entidade única, pois emergiu da cabeça de Zeus, completamente formada, vestida com uma armadura dourada e empunhando uma lança. Esse detalhe mitológico não é apenas uma curiosidade fantasiosa, mas uma metáfora profunda. Atena não precisou de infância, nem de aprendizado gradual. Ela nasceu da mente do maior dos deuses, simbolizando o conhecimento absoluto e a razão pura. Mas por que uma deusa nascida da mente do rei dos deuses se tornaria também uma guerreira? Para responder a isso, precisamos compará-la com Ares, o outro deus da guerra no panteão grego. Se Ares representa o caos dos combates, a violência impulsiva e a sede de destruição, Atena é o oposto. Sua guerra não é baseada na brutalidade, mas na estratégia. Ela não luta por prazer ou instinto sanguinário. Quando entra em batalha, o faz com um objetivo bem definido, guiando exércitos, ensinando heróis e garantindo que a inteligência prevaleça sobre a irracionalidade. Essa diferença entre os dois deuses da guerra é crucial para compreender a visão grega sobre o conflito. Para os antigos helenos, a força bruta sozinha não garantia a vitória.
A guerra exigia tática, planejamento e, acima de tudo, inteligência. Era necessário saber quando atacar e quando recuar, como organizar exércitos e como explorar fraquezas no inimigo. Esse conceito era refletido em Atena, que não se jogava no campo de batalha sem uma estratégia bem pensada. Seu papel não era o de uma combatente irracional, mas de uma estrategista que entendia o verdadeiro significado da guerra. Um meio para um fim maior. Mas Atena não é apenas a deusa da guerra estratégica. Sua dualidade se estende a outros domínios igualmente fascinantes. Além de ser uma divindade da batalha, ela também é a protetora da civilização, da justiça e das artes. Ela ensina aos mortais não apenas a guerrear, mas a construir cidades, desenvolver a filosofia e cultivar o pensamento racional. Sua presença é vista na fundação de Atenas, a cidade que leva seu nome e que se tornou o berço da democracia e do pensamento filosófico ocidental. Isso nos leva a um ponto interessante. A sabedoria, na visão de Atena, não é passiva. Não se trata apenas de acumular conhecimento ou refletir sobre grandes questões abstratas. Pelo contrário, a inteligência precisa ser aplicada, transformada em ação, usada para moldar o mundo ao nosso redor. Em outras palavras, Atena nos ensina que pensar sem agir é inútil, assim como agir sem pensar é destrutivo. A verdadeira sabedoria está na capacidade de unir mente e movimento, pensamento e execução. O impacto desse arquétipo vai muito além da mitologia. Ele reverbera na forma como percebemos o papel da inteligência na sociedade. No mundo moderno, quantas vezes não vemos pessoas que dominam o conhecimento teórico, mas falham na prática? E, ao mesmo tempo, quantos indivíduos agem impulsivamente, sem qualquer planejamento, e acabam fracassando por falta de estratégia? Atena simboliza a fusão perfeita entre esses dois extremos. Seu arquétipo nos ensina que a verdadeira força não está apenas na agressividade ou na resistência física, mas na capacidade de planejar, adaptar-se e executar ações com precisão cirúrgica. A teoria sobre o paradoxo de Atena faz sentido, mas nada a ilustra melhor do que os próprios mitos em que ela esteve envolvida. Ao longo da mitologia grega, encontramos inúmeros exemplos onde Atena demonstra sua natureza dupla. Ao mesmo tempo em que personifica a sabedoria suprema, ela também se revela uma força essencial em conflitos decisivos. Mas o mais intrigante é que ela raramente entra em combate diretamente. Seu verdadeiro poder não está na espada que empunha, mas na maneira como molda eventos e influencia heróis a usarem a inteligência ao invés da brutalidade. Um dos exemplos mais icônicos de sua intervenção estratégica é a Guerra de Troia. Apesar de ser uma deusa da guerra, Atena não estava no campo de batalha, lutando ao lado dos soldados, como Ares frequentemente fazia. Em vez disso, sua participação se deu nos bastidores, garantindo que aqueles que seguissem sua orientação tivessem vantagem sobre os inimigos. Um momento crucial dessa guerra que demonstra sua inteligência suprema é o famoso Cavalo de Troia. Enquanto os gregos estavam presos em um cerco aparentemente interminável contra a cidade fortificada, foi a engenhosidade e não a força que levou à vitória. A ideia do cavalo foi atribuída a Odisseu, mas todos os sinais apontam para a influência de Atena em seu raciocínio. A solução encontrada não envolvia destruição direta, e sim um golpe de mestre da estratégia. Ao esconder soldados dentro de um presente ofertado aos troianos, os gregos enganaram seus inimigos e conseguiram abrir os portões da cidade sem precisar de uma única batalha campal. Aqui, Atena prova seu ponto. A guerra não se vence com brutalidade, mas com inteligência superior.
Outro exemplo que evidencia sua dualidade é a história de Perseu e Medusa. Nesse mito, Atena não derrota Medusa diretamente, mas concede a Perseu as ferramentas necessárias para que ele pudesse vencer, sem olhar diretamente para o monstro e ser transformado em pedra. O escudo polido que Atena lhe dá funciona como um espelho, permitindo que Perseu ataque sem ser afetado pela maldição de Medusa. Além disso, ela o guia em sua jornada, mostrando-lhe atalhos, formas seguras de agir e o incentivando a ser meticuloso. Esse é um padrão recorrente nas histórias onde Atena aparece. Ao invés de empunhar a espada, ela empunha o conhecimento. Ela prepara seus protegidos para a batalha de forma que eles possam triunfar sem recorrer à força bruta. O caso de Odisseu é talvez o exemplo mais completo da influência de Atena sobre um herói. Odisseu não era o guerreiro mais forte de sua época, mas certamente era o mais astuto. Sua relação com Atena é única. Ele não apenas recebe auxílio da deusa, mas encarna sua essência. Em cada provação que enfrenta, Odisseu não recorre à violência sem necessidade. Ele sobrevive ao longo de sua jornada porque é estratégico, paciente e engenhoso. Características que são essencialmente atenianas. Ele engana os ciclopes, burla feiticeiras e navega através de perigos intransponíveis. Não porque é o mais poderoso fisicamente, mas porque compreende a importância da inteligência. Esses exemplos evidenciam um padrão. Atena raramente luta, mas sempre vence. Sua abordagem à guerra e aos desafios da vida está fundamentada na ideia de que a vitória pertence a quem sabe pensar antes de agir. Ela representa o tipo de poder que não depende da força física, mas da capacidade de antecipar movimentos, compreender a psicologia dos adversários e encontrar soluções inovadoras. Isso nos leva a uma questão crucial. O que essa visão da guerra e da inteligência tem a nos ensinar hoje? Se a mitologia sobrevive através dos tempos porque suas lições continuam relevantes, o que podemos extrair do paradoxo de Atena para aplicarmos em nossas vidas? A mitologia grega pode parecer distante da realidade, mas as lições contidas nas histórias de Atena continuam extremamente relevantes nos dias de hoje. O paradoxo da deusa da sabedoria e da guerra reflete uma verdade essencial. Inteligência e estratégia são forças poderosas, muitas vezes mais eficazes do que a força bruta. Mas como esse princípio se traduz para o mundo moderno? Se Atena nos ensina que a vitória vem da mente, como podemos aplicar esse conceito em nossa própria vida? O primeiro paralelo evidente está no campo da estratégia militar e política. Ao longo da história, os generais e líderes que seguiram a abordagem de Atena, priorizando a tática e o planejamento em vez da agressão desenfreada, foram os que tiveram mais sucesso. Um dos exemplos mais famosos disso é Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, um tratado estratégico que ressoa profundamente com os princípios de Atena. Sun Tzu acreditava que a melhor guerra era aquela vencida antes mesmo de começar, por meio de planejamento e inteligência. Ele também afirmava que conhecer o inimigo e a si mesmo era a chave para a vitória, um conceito que Atena exemplificava em seus mitos. Outro exemplo moderno é Winston Churchill, cujas estratégias e discursos durante a Segunda Guerra Mundial não só inspiraram uma nação, mas também ajudaram a virar o jogo contra o avanço nazista. Churchill não era um guerreiro no sentido físico, mas sua mente estratégica e sua capacidade de prever cenários foram decisivas para a vitória dos aliados. Como Atena, ele entendeu que a guerra não se vence apenas no campo de batalha, mas na mente daqueles que a comandam. No mundo corporativo, esse princípio também se aplica. Os líderes empresariais mais bem-sucedidos não são necessariamente aqueles que tomam decisões impulsivas ou partem para a agressão direta contra seus concorrentes. Pelo contrário, os grandes nomes do mercado, como Steve Jobs,
Jeff Bezos e Elon Musk, souberam usar inteligência estratégica para se destacarem. Eles não apenas inovaram em suas áreas, mas também usaram a antecipação e a adaptação como armas essenciais. A abordagem de Athena pode ser vista no modo como empresas bem-sucedidas identificam tendências antes de seus concorrentes, moldam mercados e criam novas oportunidades. Mas o ensinamento de Athena vai além da guerra e dos negócios. Ele se aplica à nossa vida pessoal, especialmente quando falamos sobre inteligência emocional e tomada de decisões. Muitas vezes, em situações de conflito, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida acadêmica, a reação natural pode ser agir impulsivamente como Áries. Mas Athena nos ensina que a paciência e a estratégia são muito mais eficazes. Quantas vezes enfrentamos desafios que poderiam ser resolvidos com uma abordagem mais tática, ao invés de uma explosão de emoções? A inteligência emocional, conceito amplamente estudado hoje, está diretamente ligada à filosofia de Athena. Pessoas que sabem controlar suas emoções, entender os sentimentos dos outros e responder com estratégia, têm muito mais chances de sucesso em todas as áreas da vida. O poder da mente e da adaptação é um dos fatores mais importantes na construção de carreiras sólidas, relacionamentos saudáveis e uma vida equilibrada. Outro aspecto fundamental da aplicação moderna do arquétipo de Athena está na educação e no desenvolvimento do pensamento crítico. Em um mundo onde a informação é disseminada rapidamente e muitas vezes de forma imprecisa, a capacidade de analisar, refletir e tomar decisões embasadas nunca foi tão crucial. Assim como Athena orientava heróis a usar a mente antes da espada, hoje, aqueles que cultivam o pensamento crítico conseguem se destacar em um ambiente cada vez mais complexo e competitivo. Vivemos em uma era onde o conhecimento é a verdadeira forma de poder. As pessoas que dominam a arte da argumentação, da análise lógica e da estratégia mental conseguem transformar suas realidades. Isso nos leva a uma reflexão essencial. Estamos nos comportando como Áries ou como Athena? Diante dos desafios do dia a dia, estamos agindo de forma impulsiva e destrutiva, ou estamos pensando estrategicamente e nos preparando para a vitória? Se há algo que aprendemos com Athena, é que a verdadeira força não está apenas na brutalidade ou na agressividade, mas na inteligência estratégica. No entanto, essa ideia ainda é contraintuitiva para muitos. Em nossa sociedade, muitas vezes somos levados a acreditar que ser forte significa ser o mais imponente, o mais agressivo ou o mais dominante. Mas será que essa visão está correta? Será que realmente valorizamos a inteligência e a estratégia tanto quanto deveríamos? Vamos refletir sobre isso. Pense em situações do seu dia a dia. Quando você enfrenta um problema no trabalho, você reage de forma impulsiva ou avalia cuidadosamente suas opções antes de agir? Nos relacionamentos, você resolve conflitos de maneira racional ou deixa que as emoções assumam o controle? Nas decisões importantes da sua vida, você age como Áries, guiado pelo calor do momento, ou como Athena, calculando as consequências antes de se mover? Essa é a verdadeira batalha que todos travamos. A luta não é apenas contra desafios externos, mas contra nossas próprias tendências naturais. Há momentos em que a impulsividade pode parecer a melhor resposta, quando na realidade um pouco de paciência e planejamento poderiam levar a um resultado muito mais positivo. A grande questão que devemos nos fazer é: como podemos desenvolver a mentalidade de Athena? A resposta começa com o fortalecimento do pensamento estratégico. Isso envolve 3 passos essenciais. Observar antes de agir. Um dos traços mais marcantes de Athena é sua capacidade de analisar o cenário antes de intervir. Na vida real,
Isso significa evitar decisões precipitadas e buscar compreender a situação de forma ampla antes de agir. Aprender com os erros dos outros. Athena não apenas ensina, mas também aprende com a experiência. Aplicar esse princípio significa estudar exemplos do passado, absorver conhecimento de fontes confiáveis e aprender com aqueles que já passaram por desafios semelhantes. Saber quando lutar e quando recuar. Muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, simplesmente por escolhermos os conflitos que realmente importam. Nem toda provocação precisa ser respondida com agressividade. Saber quando agir e quando esperar é uma das maiores demonstrações de sabedoria. Agora que exploramos esses conceitos, a pergunta final fica para você. De que forma você pode aplicar a mentalidade de Athena na sua própria vida? O mundo moderno exige de nós não apenas força, mas inteligência para navegar pelas complexidades da sociedade. Se há algo que podemos aprender com a deusa da sabedoria e da guerra, é que a vitória não pertence aos mais fortes, mas aos mais preparados. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdadeira reflexão começa agora. Ao longo deste vídeo, exploramos o paradoxo de Athena, a deusa da sabedoria e da guerra, que nos ensina que a força não está apenas nos músculos, mas sobretudo na mente estratégica. Vimos como seus mitos mostram que a inteligência pode ser uma arma mais poderosa do que a espada, e como essa ideia se aplica ao mundo moderno, seja na política, nos negócios, ou até mesmo na nossa vida pessoal. Mas de que adianta conhecimento sem ação? Se há algo que Athena nos ensina, é que a sabedoria não pode ser passiva. Ela deve ser usada, aplicada, transformada em estratégia e decisão. Saber é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder vem de saber como e quando agir. Então, a pergunta agora não é mais sobre Athena, mas sobre você. Como você pode aplicar esse conhecimento? Talvez isso signifique mudar a forma como você encara desafios. Em vez de reagir impulsivamente, como Áries, talvez seja o momento de adotar uma postura mais analítica, mais estratégica. Talvez você precise começar a planejar seus próximos passos com mais inteligência, pensando nas consequências antes de agir. Ou talvez o aprendizado de hoje sirva como um alerta. Quantas vezes você entrou em batalhas desnecessárias, desperdiçando energia em conflitos que poderiam ter sido evitados com uma abordagem mais sábia? Agora, quero te fazer um desafio. Pense em uma situação da sua vida onde a estratégia e a inteligência poderiam ter sido mais úteis do que uma reação imediata. Como Athena resolveria esse problema? Qual seria o movimento mais inteligente a se fazer? E mais, compartilhe sua visão. Quero saber a sua opinião sobre essa reflexão. A inteligência realmente supera a força bruta? Como você aplica essa ideia no seu dia a dia? Escreva nos comentários e vamos continuar essa discussão. Se você gostou dessa análise e quer mais conteúdos sobre mitologia, estratégia e filosofia aplicada à vida real, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. E lembre-se, o verdadeiro poder não está apenas em lutar, mas em saber quando e como lutar. A mente é a maior arma que você possui, e a forma como você a usa pode definir o seu destino. Nos vemos no próximo vídeo.